Olá, gente! Bom dia. Bem-vindo! Bom dia, boa Bom dia tarde, pra boa noite. gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nos assiste no nosso canal do YouTube, no nosso podcast, e também você que faz parte do nosso grupo VIP. A gente vem fazendo aí a continuidade do tema que o grupo VIP, né, escolheu inicialmente para a gente falar. Então a gente está falando sobre relacionamentos. E hoje a gente tem uma perguntinha sobre isso. Muita gente fala de relacionamento saudável, que a gente já falou aqui que não existe relacionamento perfeito, né? Exato. Mas aí as pessoas falam assim, não, então o relacionamento é saudável. Aí a nossa pergunta aqui hoje é, existe relacionamento saudável? Como é que é isso? Sim, a gente ao longo da nossa caminhada, a gente avalia que tem um item que é principal para que as relações sejam saudáveis. Existem relacionamentos saudáveis. A resposta é um pouco óbvia, mas algumas pessoas não acreditam muito nisso, porque vivem em conflitos o tempo inteiro, e essa não pode ser comum, mas não é. Não é normal. Não é normal. Mas a questão é, quando a pessoa fala de relacionamento saudável, o que ela tem em mente? Exatamente. Por exemplo, existe um corpo saudável? Existe. Mas a que custa esse corpo é saudável? O que você precisa, é só você, decidir que meu corpo vai ser saudável, pronto? Não. O que é feito para que esse corpo seja saudável? Tem a alimentação correta, bebe água, exercício físico, se alimenta bem, né? Tem a meditação, enfim. São N coisas que tornam um corpo saudável. Então, o corpo saudável existe? Existe. Mas se você deixar ele de lado, só porque ele foi saudável um dia, não significa que ele vai permanecer saudável para a vida toda. Então, nós temos um item que é fundamental para que um relacionamento seja saudável, que é o esforço. Exatamente. Não existe relacionamento que... Na verdade, sem empenho, né? Sem intencionalidade. Você tem que ser intencional. Exatamente. Então, a gente está colocando aqui como esforço, porque, na verdade, essa intencionalidade vai exigir de nós algumas coisas. É porque dá trabalho mesmo. E se a gente, de fato, deixar a coisa rolar, né, deixar o processo fluir, não querer colocar energia naquilo, não faz sentido. É o exemplo que foi dado. Não é uma varinha mágica. O corpo não vai ficar sarado se não houver cuidado com a alimentação, se não houver exercício físico, toda essa preocupação e todo esse empenho nessa direção. Então é um pouco disso que a gente quer falar hoje, né, sobre relacionamentos saudáveis. Né? Então a gente precisa construir isso. Construir. E construir como adultos, né? A gente já falou disso em outros vídeos. Então, construir dá trabalho mesmo, exige algum empenho, alguma intenção. Quando você vai construir algo, você não sai colocando tijolo de qualquer jeito e nem erguendo parede para qualquer lugar. Você tem ali um projeto, uma intenção para seguir. Assim como você chega na academia, você tem ali um plano para seguir. Quando você vai no nutricionista, você tem um plano. Então, assim, você precisa ter um norte, uma direção para começar a construir. E adultos constroem coisas planejadas e duradouras. Crianças constroem aquela torrezinha de Lego que passou um vento e derruba tudo. Então, a gente tem que estar na adultecer para querer construir algo que seja duradouro. Porque muita gente começou um relacionamento, a gente não tinha a menor ideia de como era isso, como crianças emocionais. Então, assim, por isso pode não ter durado, pode ter dado problema, pode ter desmoronado algumas vezes. Exatamente. Porque a gente estava como criança, mas agora como adulto, como a gente decide construir isso? E criança trata as coisas muito tempestivamente, né? A gente já foi criança e a gente sabe que a gente começa algo e de repente a gente para aqui no meio do caminho, aquilo já não interessa mais. A criança trabalha na birra, ela trabalha para resolver uma emoção que está acontecendo naquele momento. A vontade dela sempre tem que prevalecer. Exatamente isso. Essa direção de imediatismo, né, que a criança ela viu um brinquedo, ela esperneia, ela começa a fazer um barulho porque ela olhou aquilo, gostou daquilo e quer aquilo. Então, mas aquilo ali é um momento que ela está passando, que ela está vivendo, uma emoção. Só que a criança ela não tem um planejamento com o brinquedo que ela está pedindo. Estou usando um exemplo de um brinquedo, porque depois que você dá o brinquedo que ela brinca 3, 4 vezes, aquilo ali já não tem mais a mesma emoção de quando ela viu na loja. Então, são essas questões que as crianças constroem que são temporárias. E quando a gente fala de adulto, né, ela mencionou aqui, são construções duradouras. A gente precisa avaliar para onde a gente quer caminhar. O teu relacionamento está te levando para onde? Ou vocês estão construindo relações para ir para onde? Para que caminho? Né? Exatamente. Então, assim, o relacionamento saudável ele vai existir se existir ali também um empenho e uma vontade. A gente fala, né, da tomada de decisão. A gente decidiu que vai fazer dar certo. Agora, se a gente entrou numa relação e cada vez que aparece um brinquedo novo eu quero ir embora para brincar de outra coisa com outra pessoa, não tem como aquilo ser saudável, né? E existem alguns mitos, né, que a gente escuta sobre relações, porque quando a gente entra para uma relação e a gente precisa colocar intencionalidade de esforço, que a gente já falou, quando a gente se depara com os problemas que as relações oferecem para a gente na vida. E aí quando a gente olha para uma relação saudável, não é aquela que tem uma ausência de problema. Isso é um mito. Você briga o tempo todo, então teu relacionamento não é saudável. Não, depende de como a gente lida com esses conflitos.
para onde que a gente está caminhando. Se houver uma discussão nossa, e eu corro para a casa do meu pai, Carla corre para a casa da mãe dela, ou eu durmo no sofá, ela dorme no quarto. Se as relações são construídas sempre com rupturas, não existe relacionamento saudável. Então, isso é fuga, né? É fuga. De sentar para resolver. O último vídeo foi sobre isso. Por que você não senta para resolver? Quer sempre correr. Criança que é assim, quer correr da bronca da mãe, quer correr da responsabilidade, a criança só faz o que é gostosinho para ela. Ela não quer fazer aquilo que dá trabalho, que vai gerar um esforço. A criança quer fazer o que é legal. O que não é legal, ela passa para frente. Só que a gente não é mais criança. E nosso relacionamento não é mais um relacionamento de duas crianças. Por isso que os relacionamentos que duram, né, são aqueles relacionamentos que no início já existe um projeto, já existe um sonho, já existe um desejo, já existe toda uma caminhada a ser construída e não importa o que vai acontecer ao longo desse trajeto, ao longo da construção desse projeto, desse sonho. Isso não importa. Vão acontecer coisas nessa caminhada, mas aquilo que foi pré-definido lá no início da relação, que deveria ter sido pré-definido no início da relação, é o que deveria contar da gente lá para o futuro. Então, quando eu vou discutir alguma coisa, surge algum tema que é passível de a gente debater, o que a gente tem que fazer? Sentar, olhar para o futuro e diz, o que isso aqui tem a ver com o nosso sonho? O que isso aqui vai contribuir para o nosso projeto de futuro, de perpetuidade, de continuidade, de querer estar juntos por longa data, até, né, o dia que o relacionamento acabar, porque um partiu, né? Porque o nosso desejo é esse. Isso também é uma escolha, né? Exato. Se você quer um relacionamento que vai durar, você quer ficar pulando de galho em galho, trocando de casamento, trocando de pessoa, trocando de família, aí você vem só juntando bagagem. As coisas que deram errado, deu errado no primeiro, você não resolveu, acabou, veio pro segundo, não resolveu, acaba que o segundo vai pro terceiro. Então, aí você vem trazendo a bagagem de tudo que não deu errado, porque você não resolveu nada em lugar nenhum, e aí você vai chegar lá na frente, ou você não encontra mais ninguém, ou você está cansado de tanto carregar coisa, que abre mão do relacionamento. Ou você morre sozinho. Enfim, não que... Existem pessoas que optam pela solitude, mas esse é o seu caso. Né? Você quer isso. Às vezes é pura birra de criança, de não querer resolver. Você prefere ficar mudando e aquele desgaste, ou aquela... É coisa de criança mesmo, né? Aquele encantamento pelo começo, pelo que é novo. Só que aí depois as coisas assentam, não é mais novo, você perde o encantamento. Isso é coisa de criança. E quando a gente olha para esse tipo de comportamento, né, é assim, não deu certo, eu troco. Essa atitude, ela vai mostrar ao longo dessas várias trocas que o problema nunca esteve no outro. Não, nunca é sobre o outro. Nunca é sobre o outro. É sempre sobre a gente. Exatamente. Então, quando você olha e fala assim, tá dando errado. Beleza, não tem problema, tá dando errado. Vou trocar, vou arrumar outra pessoa. Aí, seja lá o homem ou a mulher que estiver com essa percepção, ele vai buscar alguém que resolva o problema dele. Só que o problema é dele. Ele que precisa corrigir algumas coisas para que as relações, para que as pessoas com que ele se relaciona também se completem. E é a questão, né? Quando a gente diz que nunca é sobre o outro, né? Porque assim, por que isso me incomoda? Por que eu não sento para resolver isso? Por que eu fiz a escolha para essa pessoa? Por que eu permito que ele faça isso comigo? Por que eu não coloquei limite? Por que eu, sabe? Você vai se avaliando. Por que eu tô aqui ainda? Por que eu não tô? Por que eu quero ficar? Porque eu não quero. Exatamente. Aí você começa a olhar. Acabar um pouco mais. Eu não estou dizendo que nunca vai romper, nunca vai terminar. Sempre que eu me resolver, tudo vai se resolver. Não estou dizendo, porque tem casos de que a pessoa outra realmente quer permanecer no comportamento, não quer mudar, e a pessoa vai bater o pé. E o que você vai fazer? Você cuida de você não muda o outro. Então vai chegar uma hora que aquilo ali vai ruir. Porque não tem como ficar remando sozinho num barco. Né? Exato. Mas assim, se a gente trouxer a autorresponsabilidade e sair da vítima de culpar sempre o outro, já melhora muita coisa. Sim. E esse é um item importante. Veja, e quando a gente começa a construir uma direção de olhar para si e começar a identificar determinadas coisas, a gente chega um determinado momento que a gente fala assim, bom, eu quero uma mulher, ou uma mulher, eu quero um homem, né, um cônjuge, fala para o outro, ou pensa, eu gostaria de uma pessoa que fosse desse jeito. Só que quando a gente projeta alguma coisa no outro, a gente precisa projetar em nós também, ou melhor, primeiramente a gente deveria projetar um processo de transformação em nós. Então, para a gente ter, por exemplo, para eu ter uma mulher que seja a mulher dos meus sonhos, eu preciso ser outro homem. Porque muitas vezes eu quero a mulher dos sonhos e eu não sou o homem dos sonhos. Então, veja, a partir do momento que eu começo a mudar e aprender, e a me conhecer e a me transformar no homem dos sonhos, automaticamente vai acontecer dessa pessoa
ou ela fala assim, olha, você se transformou numa outra pessoa, mas eu não quero me transformar na pessoa com quem você quer ficar. Porque quando a gente se transforma numa pessoa dos sonhos, e a gente quer uma pessoa dos sonhos, ou a pessoa do outro lado identifica que você mudou, que você se transformou, que você está indo para um caminho, e a coisa junta, ou então, aquilo que a Carla falou, pode ser que você virou o homem ou a mulher dos sonhos e o outro lado não está interessado nisso. A questão é que as pessoas querem alguém, mas elas não querem ter o trabalho de se tornar essa pessoa. Mas não é isso que eu ia falar, pra você, a frase sua demora tanto que eu me esqueci, mas eu vou lembrar e volto para falar. Sério. Então vamos. Então, gente, tudo começa por nós. Tudo começa por nós. Ninguém muda ninguém. Esse é um ponto muito importante. E a gente fala assim, não, que eu preciso mudar o meu marido, não, eu vou deixar ela falar, senão ela esquece já é. Geralmente, 90% dos casos, a mulher é reflexo de como ela é tratada no relacionamento. Se você está reclamando muito da sua esposa, percebe como você tem tratado ela ali naquele ambiente. Geralmente a gente é o reflexo. A gente gosta de ficar onde a gente tem paz e segurança para começar. Se a gente sente que não tem paz e segurança, isso já vai refletir no nosso comportamento, na nossa fala, na nossa atitude. Então, assim, a forma como a gente é tratada, a forma como a gente se sente, a forma como a gente é vista, molda muito de como a gente se comporta. A gente vai reagir à forma como o outro está agindo. Então, assim, se você quer uma mulher diferente, talvez você precise olhar para como você está agindo com essa mulher. Seja um homem diferente. A mensagem é essa. Se quer uma mulher diferente, seja um homem diferente. E esse é o processo que vai fazer a coisa ajustar. Agora tem um outro mito, que é aquela história que o amor resolve tudo, né? Na relação. Esse é um outro mito que a gente tem que trazer aqui para a gente pensar, né? Porque o que acontece? Quando a gente começa uma relação, tudo é muito gostoso, tudo é muito novo, tudo é muito agradável, e a gente então vem com aquela empolgação do, vou chamar o primeiro amor, né? E ali tudo é mágico. Só que a partir daquele momento que onde a gente começa a caminhar, que as coisas começam a cair meio que num processo padrão, num processo comum. As relações, dia a dia. o dia a dia. De flerte a vida toda. A gente aí cai na família. A gente acha que a gente não precisa mais elogiar, que a gente não precisa mais cuidar, que a gente não precisa dar apoio, que a gente não precisa fazer nenhum esforço. Por quê? Porque já está conquistado. E aí a gente se prende ao erro de que o amor, ele tem que suportar tudo, ok? A gente tem um texto bíblico que o amor tudo sofre, tudo espera, mas a gente tem que ir com muito cuidado quando a gente classifica, porque no grego o amor ele tem cinco traduções para amor. Então, quando a gente pega e olhar, o amor, ele tem que suportar a minha mulher me amando, ela não tem que suportar a minha grosseria. A minha mulher me amando, ela não tem que suportar a minha violência, maus tratos, a falta de atenção, a falta de ajuda. Ela me amando, ela não tem que suportar isso. Porque isso viola outro mandamento importante. Exatamente. É amar o próximo como você ama a si mesmo. Exatamente. Se eu não me amo, eu não consigo amar o outro. E se eu me amo, eu não vou tolerar um tipo de comportamento. Então, essa história de que amor tem que suportar tudo, passar por cima de tudo porque você ama. Até porque amor é uma decisão, além de ser sentimento, amar é uma escolha. Então, eu escolhi amar aquela pessoa e eu escolho como uma planta, né? Regar todo dia. Aí, não. Já está aqui dentro da minha casa essa planta, já trouxe para casa, amei, trouxe, está aqui, não vou mais regar. Vai acontecer o quê? Vai morrer. Não cuida, não bota no sol, não rega, né? Não dá aquela atenção. É a mesma coisa. Então, assim, a pessoa, eu tomei a decisão de amar. Mas está valendo a pena isso aqui? Porque só eu estou amando sozinha? Faz sentido? Não faz então, sentido. gente, muito cuidado com isso, tá? Porque às vezes a gente escuta. 16 minutos de 16 minutos de vídeo. Mas a gente está aqui, mas é podcast também, então o podcast pode ter. Podcast é outra coisa. Então, gente, olha só, vejam só. Vejam como que, para a gente construir relacionamentos saudáveis, a gente precisa tirar algumas cascas, algumas capas que a gente vestiu ao longo da nossa vida. Porque senão, o relacionamento vai ser um relacionamento medíocre, onde a gente vai tolerando, vai empurrando, e chega lá na frente, a gente está com 50 anos de casado com uma vida de merda. Essa é a questão. Por que a gente aceita o medíocre? E o que é medíocre? Aquele ali, o mediano, o mais ou menos, sabe? Por que aceita a pessoa que está para viver a vida inteira com o outro? Não pode se aceitar um medíocre, gente. Em nada na sua vida. Tem que ser mas principalmente no relacionamento. Tem que ser tudo muito bom, a gente tem que exigir tudo muito bom e a gente tem que entregar tudo muito bom. Então, é um casamento, gente. O nome já diz. Então, se eu entrego tudo muito bom e o outro lado percebe, entrega tudo muito bom, é alinhamento. E depois de um período da nossa relação, o esforço ele é atenuado. Ele não é mais aquele esforço que a gente tem que ficar se desgastando horas para resolver uma situação. Assim, gente, olha só, não tem
não faz sentido a gente esticar mais isso aqui por causa do nosso sonho, nosso projeto. E essa coisa de entregar o melhor, é claro que a gente não fica o tempo todo entregando o melhor para o outro, senão a gente não tinha desgaste. Sim. Vai chegar uma hora que um está entregando mais e o outro está entregando menos, vai chegar uma hora que um está com problema e o outro não está. Vai inverter. Aí vão acontecer coisas dentro do relacionamento que você para e fala assim, por que aconteceu isso? Por que me deixei me levar por aquilo? Tem alguma coisa errada aqui. Vou olhar por que isso aconteceu. Aí a gente para, realinha a rota, se perdoa, se desculpa, se realinha e segue. Porque não é também aquele mar de rosas que você vai ficar entregando 100% seu o tempo todo. Isso aí é utopia. Também mas qual é a intenção principal? Qual que, sabe, o rumo que vocês querem para quando um sair da rota, o outro sair da rota, os problemas chegarem, ter para onde voltar e não ficar os dois perdidos ali sem saber o que fazer. A gente tem algumas dicas, né, importantes, que são pontos que eu quero trazer aqui bem rápido. Eu até fiz uma colinha aqui para a gente não deixar passar nada. Tá? O que nos dá uma direção boa para que a gente construa relacionamentos saudáveis. Então, o primeiro ponto é a comunicação verdadeira. Tá? A gente precisa ter comunicação clara e verdadeira. Eu preciso de ter a liberdade de dizer para Carla que uma coisa que ela fez não me senti confortável com aquilo. E a gente saber que o outro lado, quando eu sinalizar isso, o outro lado não vai ficar naquela de que, mas que bobeira. Não, ela vai avaliar se é coerente, vai ponderar se é coerente aquilo que eu estou trazendo, que não fluiu legal para mim. E a mesma coisa com a mulher. Principalmente com a mulher, né? Porque a mulher tem um lado muito mais sensível, as relações, a mulher vê as coisas com uma sensibilidade maior, e muitas vezes a gente ignora esse tipo de sensibilidade, e a gente então não permite com que essa comunicação seja verdadeira, seja clara, e a gente não permite que o outro se expresse. Sabe o que acontece? Você tem que perceber se você se importa com o que o outro está sentindo. Porque às vezes você, como a gente falou no nome da comunicação, eu falei algo, a pessoa recebeu de outro jeito e ela reagiu de outro jeito. Mas eu não falei com essa intenção, mas como o outro recebeu? Aí vem a questão, você se importa com a forma como o outro recebeu, como ela está se sentindo? Aí você vai ali, né, tentar retratar, não quis dizer isso, não foi para você se sentir assim e tal. Mas se você não se importa como outra pessoa se sente, frescura e tal, também é aquele outro lado, da pessoa que recebeu não ficar na vítima ali, né, que falou assim comigo, que me magoou. Vamos analisar os dois ali como adulto, né? Eu recebi, eu não gostei disso. Assim, não vou ficar me vitimizando, me lamentando. Eu senti que quando você falou, eu recebi dessa forma. E aí, pronto, me coloquei, a pessoa se importar com o que eu sinto ou não, vai se retratar ou não, e ali a gente vai seguir. Exatamente. Então, outro ponto que eu quero trazer, que a gente quer trazer, respeito e limites claros. A gente vai fazer um vídeo exclusivo só sobre limites claros e vínculos fortes. A gente vai falar só sobre isso. Mas em relação à questão do respeito, né, e limites claros, esse é um ponto que muitas vezes, por nós já estarmos juntos há muitos anos, há muito tempo, a gente se sente à vontade em desrespeitar o outro. E aí, a palavra que a Carla falou agora é a palavra que é importar-se. E aí, quando a gente não se importa mais com o sentimento do outro, qual que vai ser, como que esse outro vai receber aquilo que a gente está falando, como que a gente está se comportando, tudo isso tem uma implicação muito forte. Então, atente-se para esse item. Outra coisa é conexão. Nenhum relacionamento é saudável se não tem conexão, gente. A gente não pode ler essa lista toda hoje, não. Não, já acabou ali. A gente vai fazer um acordo claro pro próximo vídeo. Porque ele não me mostrou essa lista enorme. É que eu gosto de lista, sabe, gente? Só que aí depois eu fico editando esse vídeo enorme aí e não vai funcionar. Vai funcionar assim. Tá vendo como é que a gente tem que fazer acordos agora para isso? Exatamente. No próximo vídeo a gente vai não pode passar de X minutos. 15. Vai ter que bater certinho. Então, conexão. Relacionamento saudável tem conexão física e emocional. Eu preciso entender como estão as emoções, preciso compreender como estão as emoções. E eu preciso ter conexão física. Não existe relacionamento saudável se não existe uma vida sexual saudável, se não existe tempo de qualidade saudável, se não existe cuidado com o outro. Então, isso é um outro ponto importante. Parceria e apoio também é uma outra vertente. Como que a gente constrói projetos que podem ser, né? E aí eu vou falar já o último. Essa parceria e apoio está vinculada ao crescimento individual e a dois. Então, existem momentos em que a gente valoriza o desenvolvimento de um para a gente alcançar um determinado objetivo. Então, esse item também dá para fazer um vídeo só sobre isso. Dá. É muita coisa. Dá. Não dá Então, para falar tudo aqui. Como que a gente consegue conciliar o desenvolvimento individual e ao mesmo tempo dos dois? Sim. E existem até, por exemplo, casais que um quer se desenvolver, o outro não quer. E o quanto isso impacta as relações?
Mas aí dá problema, porque quando chegar lá na frente, um tá aqui e o outro tá aqui, aí começa Então, o problema, porque um foi e o outro ficou. Um escolhe. E aí o relacionamento vai andar na velocidade mais lento, Então, aí vai ter que escolhe, voltar 10 casas para o trás. outro fica. Em compensação, tem aquela coisa também, mas você é obrigado a acompanhar o desenvolvimento do outro, depende do objetivo de cada casal. Ninguém é obrigado a nada, mas que escolha que eu faço em prol do relacionamento. Então, gente, eu tinha mais alguns pontos para falar, mas o vídeo já avançou, né? E, então é isso. Mas a gente fica por aqui. Então você pode convidar... Fica aqui o desafio da gente voltar para o podcast de áudio no Spotify, onde a gente ficava 40, 50 minutos falando e não tem nenhum problema. A gente volta para falar tudo que você quer falar, de destacada um só. E aqui no vídeo a gente tem que ficar parcelando para não ficar cansativo, grande, você que às vezes é do grupo, principalmente, para ali um momento, a gente pede para que veja com atenção, com carinho. Então, assim, você precisa, às vezes, que seja uma coisa menor, né, com menos tempo, por isso que eu fico batendo nessa tecla de que a gente não precisa se alongar tanto. Então, o podcast, a gente talvez volte para os áudios lá, vai ter os vídeos, mas talvez a gente volte para os áudios, a gente fica 50 minutos falando, tem um monte lá. E aí você acelera, você pausa, volta, e aí a gente tenta ajustar aqui no vídeo para que você consiga assistir num tempo menor e continue aprendendo com a gente de toda forma. Perfeito. Então, gente, não esqueça de convidar, né, direcionar aí, compartilhar esse vídeo com pessoas que é do seu ciclo de relacionamento, que você entenda que vai abençoar a vida dessas famílias, desses casais. E lembrando que a gente tem o nosso grupo VIP e você também pode convidar pessoas a estar lá conosco. É gratuito. Então a gente fica por aqui, ó. Beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.